tem um encontro até muito interessante, que é Lewis e Billy Graham, né? Eles chegaram a se conhecer pessoalmente. O Billy Graham, ele era abstêmico, ele não bebia nada de álcool. O C.S. Lewis, como nós sabemos, bebia cerveja, bebia vinho, e os dois, e foi o maior apologeta do século XX, alguns dizem que o maior teólogo do século XX, né, o C.S. Lewis. E o Billy Graham, em contrapartida, talvez o maior pregador, né? Então, assim, dois irmãos crentes, comprometidos com o evangelho, cada um com uma postura diferente, e ambos se respeitavam. Então, eu acho que é por aí. Tem muitas coisas, muitos textos interessantes que a gente pode abordar. Por exemplo, o vinho, ele era ofertado em sacrifício ao Senhor. Era chamada oferta de libação. Ele era colocado sobre o altar. Inclusive, o apóstolo Paulo usa essa imagem da libação para falar da vida dele que estava se esvaindo e ele estava entregando a vida dele em sacrifício ao Senhor. Existe no Deuteronômio uma promessa não, uma ordem de Deus, se não tiver enganado, falando da saída do povo do Egito, e eu não vou lembrar agora qual a festividade, irmãos, mas se a gente quiser procurar, a gente depois pode procurar esse texto e a gente vai achar. Que é o Senhor Deus dizendo assim, ó, vocês vão me celebrar e eu quero, Deus falando, que naquele dia vocês comprem carnes de carneiros, de bois, gorduras, vinho ou bebida forte, e ele diz, aquilo que alegrar o vosso coração. Olha que loucura, Deus não está sendo responsável? Não, Deus está onde ele sempre esteve, chamando o ser humano à própria responsabilidade. Porque as advertências bíblicas contra a embriaguez são claras também. Lá em Provérbios, a gente tem textos contra a embriaguez, quando Paulo fala da ordenação dos pastores, ele fala que não sejam dados a muito vinho. Mas veja, ele não diz que não bebam vinho, ele diz que não seja dado a muito vinho. Então, como diz C.S. Lewis, no cristianismo puro e simples, né? O cristianismo não é a religião da abstinência. A religião da abstinência é o islamismo. O cristianismo é a religião da moderação. Mas, o que acontece, irmãos? É mais fácil criar uma cartilha, ainda que por zelo. Eu entendo o zelo sincero de muitos pastores, mas é mais fácil criar uma cartilha com ponto A, B, C ou D do que chamar a igreja para o discipulado, para a dependência do Espírito Santo, para o confronto bíblico. Poxa, Del, irmão, você já bebeu um cálice e você já está meio alegrinho, tá bom. Confronto bíblico, a vida da igreja. Eu conheço, irmãos, um pastor daqui do Rio de Janeiro, e eu falo com toda a sinceridade do mundo, é um dos caras mais piedosos que eu já vi. Um homem de oração. Um homem de oração. Tanto que o livro dele chama-se Cultura de Oração. Eu quase congreguei, inclusive, nessa igreja. Cara, ele bebe cerveja e sem nenhuma cerimônia, assim. Ele não fica toda hora falando, mas quando vão lá na caixinha de pergunta dele perguntar, ele vai lá e responde. E é um dos caras, cara, eu não incentivo idolatria a ninguém, né, óbvio. Mas, assim, é um dos caras que eu vejo conseguir conciliar e entender a vida de piedade, de devoção ao Senhor com o dia a dia normal, cotidiano. É um dos caras que eu vejo fazer essa conciliação de uma maneira mais orgânica que eu já vi. Talvez é o que faça melhor isso. E não tem, assim, nada do que falar do cara. Ele tem projeção nacional, ele tem influência nacional. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor, né? Depois alguém baixa o vídeo, faz alguma coisa desnecessária, apesar de que ele não tem nenhuma cerimônia, ele não esconde, ele fala isso de púlpito com muito zelo, ele não fica tocando nesse assunto, né? Mas isso é vida normal da igreja, você está entendendo? E eles têm uma vida de comunhão muito, muito forte. Depois, em off, pós-live,
pós-transmissão, se vocês quiserem, eu posso dar mais detalhes. Para vocês terem uma ideia, é um dos meus 5 pregadores preferidos do país, é esse cara. E outra coisa, altamente comprometido com a doutrina bíblica, altamente comprometido com a verdade das Escrituras, totalmente comprometido com a verdade de Deus. Então, me alegra o coração ver lideranças assim, porque eu sei que também tem outro lado. Tem um lado da pastorzada que está bebendo, levando o pessoal da igreja bebendo, enchendo a cara dentro de casa e fazendo loucura e dizendo que não existe pecado. Vocês sabem que existe, que esse pessoal está crescendo bastante. Então, assim, eu não tô defendendo nenhum desses dois lados, né? E eu conheço, eu tenho muito carinho por pastores que, por mais que esse meu texto tenha sido visceral e tal, e forte, eu tenho muito carinho por pastores que, no seu zelo, ou às vezes até mesmo na sua ignorância, eu conheci pastores pobres, de igrejinha pequena, que nunca usaram de manipulação para enriquecer e acham que o vinho que Jesus bebeu não tinha álcool. Nunca fez um seminário teológico. Então, assim, eu tenho carinho por esses pastores. Às vezes, homens de oração, homens piedosos e tal, mas é tempo de nós aprofundarmos o nosso entendimento bíblico. Até porque as oposições que vêm aí, e que têm vindo já, que já estão aí, as oposições no campo cultural que nós temos enfrentado, as estratégias, artimanhas sutis de Satanás, os desvios sutis de doutrina, que têm contaminado igrejas inteiras, que têm, por exemplo, sido derrubadas aí pela hipergraça, né? Então, irmãos que entendem, por exemplo, que podem pecar à vontade porque Cristo já levou todos os pecados deles, e então, portanto, o pecado que eles cometem não é mais pecado. Uma coisa que inclusive, é uma seita que foi combatida pelos apóstolos lá no primeiro século, mas que está voltando agora com toda a força do mundo, né? É os libertinos. São os libertinos. Então, a gente tem falsos mestres que ensinam isso. E vocês sabem que tem o pessoal da turma do arco-íris também, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso tudo. E para estar preparado para isso tudo, e para curar o povo, e para edificar cada crente, para que cada crente se torne uma fortaleza, a gente precisa da sã doutrina. Nós não precisamos inventar nada, nem reduzir o que diz o Evangelho, nem extrapolar o que diz o Evangelho. Precisamos expor toda a verdade de Deus, apenas isso. É só disso que nós precisamos. Amém. Amém.